Eu tinha certeza que isso ia acontecer, bicho. Eu tinha certeza absoluta que isso ia acontecer. Inter se salva da Série B, fica na Série A para a próxima temporada e o Clube Gaúcho começa a falar em Odair Hellmann como técnico ideal para assumir o cargo deixado por Ramon Dias, ocupado por Abel Braga e agora vago, né? O Abel já deixou muito claro que não fica no Inter para a próxima temporada e até pela questão do Alessandro, que foi atleta do Odair, do próprio Abel, como referencia a imprensa gaúcha, que também gosta muito do treinador. Existe agora esse receio do Atlético de perder o seu técnico pensando na próxima temporada. Primeiro de tudo, querendo ou não, o Atlético tá dando um mole. Se o Atlético quer realmente a permanência e a sequência do Odair, o Atlético já teria que ter feito um contato pensando numa renovação de forma mais concreta, no sentido de não só negociar, mas de apresentar uma proposta. O contrato do Odair termina em maio, mas o Atlético já teria que, pô, ter feito um movimento sólido o suficiente pensando na manutenção dele como técnico do Atlético. Eu acho que o primeiro ponto é muito claro nesse sentido. O Odair não quer negociar, o Odair quer um contrato que dê segurança para ele, tanto uma segurança esportiva quanto uma segurança financeira e a natural. Não tô chamando o cara de mercenário. Acho que o Atlético, se quer ter um técnico com mínimo conceito, com uma mínima moral no mercado da bola, eu vejo o Odair como um nome razoável e acho que o clube também tem que se movimentar nesse sentido, pensando na permanência do treinador. Segundo ponto, vamos lá. Eu acho que se o Atlético entende que o Odair é o técnico do futuro do clube, primeiro, óbvio que já tinha que ter apresentado uma proposta, não só conversas de renovação, mas mais do que isso. O Atlético deveria fazer um projeto Odair Hellmann. E o projeto Odair Hellmann, parte dele, ter plena convicção que quer ficar no Atlético e, de verdade, desenvolver um modelo de jogo compatível com as ideias que historicamente o clube tem, mas desenvolver um modelo de jogo que faça sentido para o Atlético nos próximos anos. Algo muito próximo do jogo CAP. Talvez a gente possa brincar e chamar de odairzismo. Mas esse seria o cenário ideal para o Atlético. Pensar no desenvolvimento de 2, 3, 4 anos de um trabalho e dar esse trabalho na mão do Odair para que ele seja um manager, para que ele seja um diretor técnico, para que ele seja o cargo que for. Mas que ele esteja comprometido em desenvolver algo grande no Clube Atlético Paranaense, porque é exatamente disso que o Clube Atlético Paranaense precisa. Então eu vejo o Atlético, mais uma vez, de certa forma, desvalorizando o comando técnico da equipe. E não que eu ache o Odair genial, não acho, vocês sabem disso. Eu não acho o Odair um cara tão acima da média pro Atlético fazer milhões de esforços pra permanência, pra. Enfim. Acho que, por exemplo, se o Atlético traz um Jair Ventura, a vida segue. Em relação a tudo que o Odair apresentou. Acho que o trabalho do Jair no Vitória é muito melhor que o trabalho do Odair no Atlético. Mas aí você. Ou é um ou é outro. Ou você tá mantendo um técnico que você não confia o suficiente no comando do seu time. Isso é um problema, porque na primeira oscilação você vai perder esse técnico, porque você não tem nenhum tipo de credibilidade moral com ele ali, no final das contas. Ou você não tá dando ferramenta suficiente para um profissional que você confia muito e ele vai se sentir desvalorizado e vai meter o pé dele. Ou seja, o Atlético ele tá errando em todos os sentidos. E o Inter, naturalmente, se apresenta como interessado dessa inconsistência dessa decisão do Clube Atlético Paranaense. Eu não gostaria de uma troca agora. Eu acho que o Odair tem que ficar. Eu acredito que o Odair ele conseguiu conquistar principalmente a torcida para ter credibilidade ao ponto de permanecer como técnico do Atlético. Eu acho isso muito importante. Eu sou há muito tempo com um técnico tendo um trabalho de longo prazo no Clube Atlético Paranaense. Eu estou em muito tempo de ver um trabalho que possa ser desenvolvido de verdade à frente do Clube Atlético Paranaense. Então, assim, saber que o Atlético tá abrindo mão, mais uma vez, não só do trabalho do Odair, mas de ter o mínimo de sequência como um clube que tem um trabalho de médio e longo prazo, isso me frustra e me frustra bastante. Me frustra demais. Parece que a gente nunca vai conseguir ver um técnico ficar 1 ano, 2 anos à frente do clube. Então eu não pensaria em abrir mão do Odair.
E eu acho que o trabalho do Odair, de certa forma, demonstrou uma evolução suficiente pra gente acreditar que esse trabalho ele pode continuar evoluindo. O trabalho do Odair demonstrou uma porra, evolução suficiente pra gente olhar e falar, cara, tem algo legal acontecendo aqui. As rodadas finais do time do Atlético na Série B foram as melhores. O que eu acredito que parta de um trabalho que tá crescendo, que tá dando mais consistência tática, alternativas táticas, que é um trabalho que pode se reinventar e buscar novos caminhos. Então também é um ponto que eu acho muito favorável. Como o trabalho ele foi se modificando até chegar a um ponto de evolução suficiente. E óbvio, desenvolvendo bem os atletas. Vários atletas da base ganhando oportunidades e jogadores que já estavam no grupo principal conseguindo desempenhar num bom nível, como é o caso do Zapelli, que a gente sabe que cresceu muito na mão do Odair, do Julimar, do Viveiros, do Teran e obviamente dando a companhia de Arthur Dias, de Dudu, de tantos outros. Mas no final das contas, cara, o Atlético não pode ser refém do Odair. O Odair não é tão bom para ser um técnico que o Atlético tem ali como a única opção. O Odair não quer ficar, o Odair não acredita numa sequência no Atlético, até pelas limitações financeiras que o Atlético tem. E daqui a pouco, naturalmente, o Inter vai ter também, porque a gente está falando de um clube que eu não acredito que vai conseguir se sustentar dentro do fair play financeiro. Cara, também não vejo ele como um técnico assim, que a gente não possa encontrar nenhuma alternativa no mercado. Isso aí eu falo com toda a tranquilidade do mundo. Vejo ele como um técnico que a gente pode encontrar caminhos. Que a gente pode buscar, pô, outras opções que façam dar certo. Mas seja o Odair, seja quem for, a questão do Atlético é muito mais conceitual do que nominal. O Atlético não tem que pensar no Odair ou no Carpini, ou no Jair Ventura, ou no Felipe Luiz, ou no Léo Jardim. O Atlético tem que pensar num trabalho a longo prazo. Mais do que o nome, o que vai dar garantia pro Atlético de sucesso é a credibilidade e as ferramentas que um trabalho pode receber. Eu acho que o Odair, em muito pouco tempo, conseguiu conquistar o Petralha, conseguiu fazer com que o Petralha desse as ferramentas suficientes para ele, conseguiu fazer com que o Atlético investisse. Então, acho que tem um poder de barganha e um poder de convencimento muito acima da média. Mas se o Atlético abrir mão do Odair, que saiba disso. Não é só o Odair que existe, mas alguém precisa preencher esse essa lacuna de um técnico de longo prazo no Clube Atlético Paranaense, com metodologia, com ideia de jogo compatível às nossas limitações ou não, dentro do sonho do Furacão de ter um técnico por um bom tempo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. Fica daí ou fora daí? Eu não sei.